só está lá não está no PJI, tá? O que esse sistema faz? Todas as configurações que foram cadastradas lá no PJI, o banco de dados a gente consegue puxar. Ou seja, se está lá cadastrado o número do processo, as partes do processo, todos os envolvidos no processo, o magistrado, os documentos, a data da audiência. Breno, quer dizer que eu tenho audiência até fevereiro do ano que vem marcado, já vai puxar tudo automático? Vai. Vocês não precisam fazer mais nada. Por quê? Porque agora nós vamos criar um link de internet e aí acaba de vez vocês ficarem cortando as audiências pelo Windows Movie Maker. Então vai acabar, que agora antes do ProJudy era 10, agora passou-se para 30 megas, certo? Então isso aí vai acabar. Você só simplesmente vai copiar o link, jogar lá para o PJE e pronto. Existe uma normativa dentro do Tribunal de Justiça que a partir de março desse ano não se compra mais CD e DVD dentro do Tribunal de Justiça. Para que isso, Breno? Para não disponibilizar isso para o advogado. O advogado agora tem acesso ao PJE, ele pega o vídeo da audiência lá na casa dele, no escritório dele, onde que ele quiser que ele pegue esse vídeo dele lá, tá? Ficou mais fácil, ficou mais rápido e antes do advogado sair do prédio, o PJE já está liberado para ele baixar o download. Se ele quiser baixar o download no celular dele, aí, ele baixa o download no celular dele, tá? Como que a gente começa a criar um processo de gravação? E aí a gente deixou esse processo bem intuitivo, tá? O sistema é o sistema comum da Cial Conecta. E aí se a gente vai começar um processo de gravação novo, existe um botão aqui dentro, que é o botão novo. Então todo o processo eu posso fazer antes? Posso. Então tá aqui, novo. Que dia que é esse processo? Breno, eu quero marcar lá para a semana que vem. A audiência, posso marcar? Pode. Você clica no calendário e dentro desse processo vai estar aqui os dias para você cadastrar, do mês, do ano, onde você quiser. Breno, está limitado? Aqui no PJI até 90 dias. Está limitado? Não. Quero marcar lá para novembro do ano que vem, de 2021. Posso marcar? Pode. Não tem problema algum, tá? Então como que a gente faz? Eu posso alterar também na data e hora diante no sistema? Pode. Dia 6 do 11 de 2020. Audiência, a única coisa que eu vou passar para vocês é que isso aí, o sistema é imutável, isso aí, tá? Nós não conseguimos voltar no tempo, correto? A mesma coisa o sistema. Então eu não consigo marcar uma audiência que seja diferente do horário do Windows, tá? Então aqui, ó, 16h23, eu não consigo marcar uma audiência para 16h22. Já passou esse horário, vai dar um erro. Sempre, e o que é uma recomendação para vocês? Pelo menos um minuto depois, porque você está contando segundos, né? Pode ser que na hora que você está cadastrando está 58, 59, 60 e ele já não vai aceitar aquilo ali. Ou seja, agora 16h23 e 49, 50 segundos, eu vou cadastrar 16h25. Para quê? Para eu ter um minuto a mais para cadastrar. Mas Breno, eu estou no meio de um processo de audiência. E dentro desse processo de audiência é da 1 a 1h30, certo? A primeira audiência. E a segunda já começa a 1h30. E essa primeira audiência foi da 1 a 1h45, passou 15 minutos. E aí eu vou voltar no tempo? Não, porque o processo já estava marcado na audiência, teve um atraso. É a mesma coisa, de 1 a 1h30 o processo começou a 1h15. Eu posso adiantar o processo da 1h30? Pode. Ou... Breno, nós estamos aqui no meio de um processo de audiência, certo? E o preso está dando trabalho lá no gradil. E o magistrado solicita que o preso já venha fazer a audiência aqui logo. Eu vou parar essa audiência aqui agora, das 16h24. Vou pegar a audiência lá das 19 horas, que era a audiência desse preso que está lá no gradil. Faço a audiência dele aqui, já despacho esse cara para o lugar dele mesmo e volto na minha audiência e consigo voltar no mesmo ponto que eu parei a audiência. Tá? Então, por isso que eu falei, o sistema é totalmente modular, a gente consegue fazer qualquer tipo de alteração, menos voltar no tempo, tá? Então, lotação, sempre a vara de vocês. Então, eu vou colocar aqui, primeira vara São José do Rio Claro, vai aparecer a primeira vara de São José do Rio Claro. Ó, tá aqui o Sejusc. Eu acho que eu só botei Rio Claro, não botei São José do Rio Claro, tá? Como o ambiente já está em produção, eu não vou sujar a vara de vocês, eu vou colocar dentro da vara teste
que a gente pode fazer, brincar, jogar isso aqui, e vou deixar a cópia de todo o nosso processo de audiência aqui com vocês. Caso vocês tenham dúvida, pode consultar, tá bom? Tipo do evento, nós pegamos também do banco de dados de vocês. Então, todo tipo de evento, tudo que acontece dentro do Tribunal de Justiça está aqui. Então, eu vou usar uma audiência de custódia e deixar como padrão aqui. Nome da audiência. Nessa época, estava se fazendo o processo de gravação de audiência lá em Minas. E era da audiência do goleiro Bruno. E o assessor não lembrava o número do processo. E ele deu uma sugestão. Por que não bota o nome da audiência aí? Porque fica mais fácil para mim e tudo mais. Foi isso adotado na época, e o Tribunal de Justiça daqui, assim como todos os outros, adotou também. Então quer dizer que eu posso colocar nome, número, nome traço número, nome barra processo. Fica livre para vocês do jeito que vocês querem fazer na vara de vocês. Breno, o magistrado aqui quer que coloque só no processo. Posso? Pode. Breno, eu quero que coloque o nome da parte mais o número do processo. Pode? Pode. Como eu disse, é modular. Vocês vão adaptar de acordo com a vara de vocês, tá? Então aqui eu vou colocar vara teste São José do Rio Claro, Rio Claro, e ainda vou colocar um traço 6/11, e aí eu vou deixar aqui uns números aqui só para vocês verem que dá para colocar os números do processo também, tá? Então aqui eu coloquei o nome da audiência. Tipo de audiência vai ser normal, por lotação ou sigilosa. Breno, qual que é a diferença disso? Normal, todo mundo que tem acesso ao sistema da CEL Conecta tem acesso à sua audiência. Por lotação, somente a vara de vocês tem acesso. Breno, mas só que o magistrado está tendo acesso na primeira vara e na segunda vara. A gente consegue dar essa liberdade para o magistrado, para ele ter acesso aos dois processos, nas duas varas. Desculpa, não os dois processos. Ter acesso ao processo pelas duas varas, tá? Sigilosa. Quando eu clicar em sigilosa, automaticamente vai abrir um campo, depois de documento, visibilidade. E o que eu recomendo para vocês? Que é quando envolve segredo de justiça e quando envolve menor. Que sempre dê acesso para duas pessoas a princípio. Quem, Breno? O magistrado e o assessor. Por quê? Porque o magistrado vai estar lá na praia e o assessor vai estar aqui no Tribunal de Justiça e ele vai ligar para você e falar assim: olha, libera o acesso. Ah, não tem acesso, tem que passar a matrícula no magistrado. O magistrado vai passar a matrícula sendo que ele tem acesso a tudo? Não, tá? Então sempre deixa dois, tudo na vida é dois. Por isso que eu pedi 2 pessoas de cada vara. Se um não tá, o outro vai e ajuda o outro. Cobre a folga de um, vai no outro, tá bom? Então eu vou deixar por lotação, para ficar na lotação dessa vara teste, tá? Número do processo 000 2908 2908 21 2018 811 0033. Tudo na informática o botão mais é adição e o botão X é negação. Então, para eu adicionar esse número do processo, eu clico no botão adicionar. E aí a gente colocou um campo também, adicionar o processo à lista abaixo. Por que, Breno? Porque quando eu adiciono, ele diz que está válido o processo. E tem uma carta precatória do magistrado lá de São Paulo e o preso está aqui dentro de São José do Rio Claro. Ou a carta precatória pode ser escutada aqui dentro? Pode. A gente vai fazer uma videoconferência com o magistrado lá de São Paulo. Com o número do processo, a gente adiciona esse número do processo aqui dentro e se aproveita a audiência que ele está sendo julgado, já junto para ele ter outra sentença de outro magistrado. Ou seja, eu posso cadastrar quantos números eu quiser. Você tem outro aí? 0000 3 0, né? 341 traço 46 2020 811 0033. A mesma coisa, está adicionado também aqui. Beleza? Participantes. Então aqui eu posso adicionar, lembrando que nós estamos fazendo uma audiência de custódia que não está no PJE, tá? Se tivesse já no PJE, já ia aparecer todas as partes aqui dentro.
magistrado, Ministério Público, advogado e assim por diante. Tá? Então eu vou clicar aqui dentro, vou colocar aqui um advogado, o autor do fato, um defensor público, o magistrado, um réu, beleza, uma testemunha, né? Adicionei todo mundo. Breno, mas aí faltou alguém que o distribuidor não cadastrou. E agora, como que eu faço? No meio da audiência que eu posso cadastrar? Pode. Como que eu faço? Clica no mais. Novo participante. João de Deus. Sigla. JD. Por que JD? João de Deus. É os nomes, é o primeiro nome, é a primeira letra do nome, mais a primeira letra do sobrenome. Tá? Tipo de participante, ele é o quê? Acusado, né? O maluco tem que ser acusado. Observação, qualquer tipo de observação. Aqui a gente não delimitou valores também, lógico. Vai escrever uma Bíblia aqui sobre o João de Deus. Mas um resumo. O João de Deus apareceu assim, assim, assado. O magistrado definiu que ele pode participar, pode dar o testemunho no processo tal. Beleza. Feito isso aí, ele vai ficar em todos os órgãos disponíveis por esse órgão? Não, ele só é dessa audiência, não é? Então eu disponibilizo ele só na primeira vara, na vara de vocês. Primeira vara São José do Rio Claro, segunda vara São José e aí por diante, tá bom? Breno, não quero definir também não quero, só quero as suas informações desse maluco aí, posso? Então salvar aqui, ele pergunta, o orador não está disponível a nenhum órgão, deseja prosseguir mesmo assim? Sim. Beleza, tá lá, João de Deus acusado, e aí eu, de novo, adiciono ele no processo com o botão mais. Adicionei, ele já aparece lá. João de Deus acusado. Documentos. O que é os documentos? Como que é o seu nome, meu peixe? Hã? Caio. O Caio está sendo acusado de estupro. E o advogado aqui, que o nome da senhora? Marisa. A advogada Marisa aqui, chegou aqui para mim aqui com um pendrive, com um documento falando que o Caio estava trabalhando, está aqui a folha de ponto dele em PDF, está aqui um arquivo dele em vídeo e está aqui um arquivo dele em áudio. Posso colocar isso tudo no processo? Pode. A gente não delimitou arquivos, tá? Então Word, Excel, PowerPoint, o que tiver de prova, carta precatória ou a sentença e colocar de novo aqui dentro, fica mais fácil para vocês. Porque lembra, o processo é um processo agora eletrônico. Quanto mais tudo tiver dentro do sistema, vai ficar mais fácil de sumiu, perdeu, acabou, não sei para onde foi parar. Então acaba com isso tudo de uma vez só, tá? Então como que a gente faz? Botão mais, adiciona o processo. Então vou adicionar aqui. Beleza, não tem acesso, nada. Aí a gente vai no modo bruto, né? Aí vai. Olha lá, adicionei um docx aqui dentro. Ou seja, tudo a gente pode fazer. Breno, mas eu não consigo adicionar um PDF? Consegue. Rota, termos, antigos. Lá de Aripuã não. Olha lá. Beleza, tá lá dentro também. Ou seja, a gente não delimitou valores, que são arquivos, tá? Feito tudo isso, tá tudo ok, não tem mais nada para fazer, já cadastramos todo mundo, já cadastrou o número do processo, já cadastrou quem vai participar da audiência, a gente salva. Beleza? Salvou, ele automaticamente aparece na lista de vocês. Então aqui na lista aqui, do nosso aqui no caso, está aqui. Segunda vara com a marca São José do Rio Claro. Quem que é da segunda vara? Então beleza, vocês têm um processo, teve um processo no dia 9/10, às 16 horas. Instruções de julgamento, está aqui o número do processo, os participantes, está aqui. Os documentos, vocês não cadastraram lá no PJI. Então está tudo aqui dentro. Ou seja, está válido do sistema. Está puxando do sistema do banco de dados de vocês lá da segunda vara criminal, é? É mista. Hã? Mista. É mista? Então tá lá. Ou seja, está validado o sistema, tá bom? Beleza, feito tudo isso, o que a gente faz agora? Se a gente vai começar um processo de gravação, o que é o botão que eu tenho que apertar? Não mais. Não, o novo eu criei. Eu já fiz tudo. Gravar. Vou gravar. Então tá aqui o botão aqui dentro, ó, gravar.
Bem autoexplicativo, entendeu? Sim. Mas o que a gente fez? Deixou bem auto. Lá atrás e agora a gente vai começar. Eu brinco assim, mas a pessoa branca, você não pode falar isso. Mas eu deixo bem claro, se a pessoa sabe ler, ela consegue fazer o processo de audiência, mesmo não tendo treinamento, que é lógica. Eu comecei um processo, tá lá, já fiz um novo, e agora eu vou gravar eu não quis nem colocar um outro termo, eu falei assim, se eu vou gravar uma audiência, que botão que eu tenho que apertar? Gravar. Então fica bem nítido para a pessoa que não fez o treinamento, entendeu? Então assim, vai ter novos estagiários? Vai. Contrato encerra todo santo dia, a gente encerra de um estagiário, aí vem gente nova, aí vem nomeação nova. Então não dá para dar treinamento todo santo dia para várias pessoas, né? Então a gente padronizou os botões, por isso que eu falei para vocês tudo antes, que tudo é padronizado. E não interessa se vocês estão aqui em São José do Rio Claro, amanhã vocês são nomeados para ir para, o magistrado vai lá para Colniza fora. E quem vai acompanhar o magistrado vai para Colniza e é o mesmo sistema, tá? Então, se eu for começar um processo de gravação, eu vou clicar no botão gravar. Tá aqui. Então, aqui é o processo de gravação. O processo de gravação, ele mostra todas as câmeras que está presente no Tribunal de Justiça aqui, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Para ficar mais fácil para vocês administrarem, principalmente agora no período de pandemia, quando o magistrado está na casa dele, o Ministério Público está lá no Ministério Público, o advogado está no escritório dele na OAB e o preso está lá no presídio. Então, a gente vai criar todo esse processo de trocas de câmeras para vocês verem como que fica melhor do que aquele sistema do Teams. O sistema do Teams ele abre uma janela, um quadrado e tem várias pessoas ali dentro, porém só aparece 3, correto? E aí quando a quarta pessoa fala, aí aparece a quarta pessoa e aí apaga uma das câmeras. Nesse sistema não, ele vai gravar todos os áudios, tudo que a gente está falando aqui, de todas as formas, se o magistrado está na casa dele, o advogado no escritório dele, porém ele vai mostrar para alguém só apenas quem eu quero. Como? Vou deixar a câmera aberta, então aqui está as duas câmeras aqui dentro, tá? Certo? E aí eu vou começar um processo de gravação. Se eu vou iniciar um processo de gravação, eu vou começar a gravar, existe um botão aqui também, que é iniciar a gravação. Então eu inicio a gravação e automaticamente ele começa a contar. E quando ele começa a contar, ele está mostrando que está fazendo o processo de gravação. Foi nessa hora que o magistrado queria que ficasse verde e vermelho, por um carnaval, e a gente cortou. E a gente vai começar a criar esse índice, certo? Como que a gente cria o índice? Tem um botão também, tá aqui, novo índice. Então nesse novo índice, o que a gente está fazendo agora? Nós vamos criar um processo de todo o processo de gravação e nós vamos definir aquele processo onde vai mostrar a fala do magistrado, a fala do Ministério Público, a fala do advogado e a das vítimas, das testemunhas e assim sucessivamente. Para quê? Para na hora da degravação a gente ter tudo isso aí mais fácil, tá? Do que eu deixar uma audiência contínua. Breno, mas eu quero deixar. Beleza, vamos supor que acabou a audiência aqui, ia ter 1 minuto de gravação automática aí sem nenhum índice. Tá? Como que eu faço? Clico no índice, novo índice, e aí eu faço. Qual que é a fase? Início da audiência. Quem faz o início de audiência? Vamos interagir? Quem é, meu amigo? Um magistrado, juiz. Posso colocar qualquer observação dentro disso? Pode. Lembra-se, obrigado. Lembra do número dos processos que a gente cadastrou lá na primeira parte? Está aqui, processos. Qual que é o processo que esse magistrado vai utilizar? 1 ou 2? Aí vocês fazem. Então eu vou colocar lá 1 minuto que o magistrado começou a falar. E aí, nesse 1 minuto, não foi no 1 minuto que o magistrado começou a falar. O magistrado começou a falar com 2 segundos. E agora, eu posso voltar o vídeo ou não? Pode. Por que vocês podem voltar? Porque é uma gravação contínua. Eu não estou fazendo pausa, volta, isso, aquilo, para, aquilo. Não, é uma gravação contínua, tá? Então nessa gravação contínua eu posso alterar
o horário da fala do magistrado. Ou seja, o magistrado falou por 2 segundos que ele começou a audiência, tá? Olha lá. Esse índice, então, antes de começar... 00, né? É 2 aqui. Antes de começar a gravação, eu não consigo... Pode. Posso? Pode, pera que eu vou chegar lá, já explico isso aí. Que vai ser nas partes das testemunhas, tá? Se tivesse 10 testemunhas, eu quero agilizar já o processo. Colocar Maria, João, Pedro, Paulo, todo mundo aqui dentro aqui, já posso criar já de uma vez. E depois eu só vou renomear no horário daquela fala dela. Posso fazer também. Só adequa ao horário. Hã? Só adequa ao horário. Ao horário, porque aí fica mais fácil para vocês. Vocês têm 1001 coisas e não vai conseguir. Entendeu? Beleza, o magistrado falou dos 2 segundos até agora, 3 minutos, certo? E agora vai passar a fala para o Ministério Público. Tem um novo botão que eu vou criar um novo índice de novo, certo? Então, novo índice, Ministério Público. Pô, Breno, não tem o Ministério Público aqui cadastrado, Breno, e aí, o que eu faço? Posso cadastrar? Pode. Como que eu cadastro? No botão mais. Clica aqui no botão mais. Nome, como chama o cara do Ministério Público daqui? Luiz Eduardo. Luiz. O S ou Z? C. Eu sempre confundo. Luiz Eduardo. Sigla. L. Vou botar LD só, tá? Observação. MP. Opa, perdão. Aqui é a fase. Tem nada a ver com o que eu fiz aqui. Vou botar aqui Luiz Eduardo, certo? O orador. Quem é o orador? Quem? É o Luiz Eduardo, que é do Ministério Público. Então aqui eu vou colocar o nome dele. Luiz Eduardo, sigla, LD, participantes. Ele é o quê? O Ministério. Vou botar MP. Ah, não está Ministério Público, está Defensoria Pública. É a mesma coisa? Não? MP ou promotoria? Promotoria? Vamos ver se tem promotor. Tem promotor de justiça. Isso aí. Então tá aqui, promotor de justiça. Tá lá. Aos 3 minutos e 21 segundos, teve um depoimento do Luiz Eduardo, que é o promotor de justiça.